Eu sou a professora Amanda Zilli, professora responsável pela disciplina Educação e Tecnologias. Hoje, então, nós temos o nosso primeiro encontro de 4, que nós teremos, então, para discutir as questões relativas à inserção de novas tecnologias no processo de ensino e de aprendizagem. Nós teremos, então, 4 encontros para discutir questões relativas à apropriação dessas tecnologias, qual o contexto de surgimento dessas tecnologias, de que forma elas estão presentes no cotidiano da comunidade escolar, então de que forma elas têm sido utilizadas dentro de sala de aula, como nós, professores, estamos lidando com essas tecnologias, qual é a forma, qual é o caminho possível para que essas tecnologias sejam utilizadas da melhor forma possível no processo de ensino e de aprendizagem. Desde o início das nossas discussões, vocês vão perceber que o grande foco é a gente tentar compreender esse contexto de surgimento das tecnologias e entender que essas tecnologias, essas novas tecnologias da informação e da comunicação, elas são um instrumental, elas são ferramentas que possam facilitar ou mediar esse processo de ensino e de aprendizagem. Então, na verdade, as nossas discussões aqui em sala de aula, elas não serão nada próximas, por exemplo, de um tutorial, como usar um blog ou como usar algumas outras plataformas que estão disponíveis. Na verdade, o nosso papel aqui, ou o grande objetivo da disciplina, é fazer com que a gente compreenda o contexto de surgimento dessas tecnologias e de que forma que essas tecnologias alteram esse processo de ensino e também de aprendizagem. Então, qual é o melhor caminho para a gente introduzir essas ferramentas dentro do contexto? Mas, antes de tudo, nosso principal objetivo é fazer com que a gente compreenda quais foram as mudanças decorrentes da inserção dessas tecnologias no contexto educacional. Então, a gente vai tentar entender quais foram as alterações, as modificações ou as transformações que essas tecnologias trouxeram para esse processo. Muito mais do que um tutorial de como usar determinadas ferramentas. Claro que em algum momento, quando, por exemplo, a gente estiver falando dos AVAs, dos ambientes virtuais de aprendizagem, a gente vai discutir um pouco sobre a construção desses ambientes, como mediar, como gerenciar esse espaço, né, esse espaço virtual que é compartilhado com os alunos, né? Então, um caminho possível para isso. Mas a ideia não é que a disciplina sirva como uma espécie de tutorial, pelo contrário. Aqui o nosso papel é refletir sobre o contexto de surgimento, refletir sobre as transformações em decorrência dos usos ou da inserção dessas tecnologias no contexto educacional. Hoje, então, é a nossa primeira aula da disciplina, a primeira de 4 encontros que nós teremos. E nós vamos começar a falar sobre as tecnologias e a educação, um desafio docente. Então, como nós, professores, podemos nos familiarizar com essas ferramentas, como nós podemos compreender, porque muitas vezes também a gente entende a palavra tecnologia ou associa a palavra tecnologia apenas como instrumento. E quando a gente fala da expressão, se a gente pensar etimologicamente, né, na origem dessa palavra, a tecnologia significa técnica, mas também um estudo sobre a técnica. Então, a gente não vai falar sobre os equipamentos, só sobre essas plataformas, mas também formas de compreender essas transformações sociais, essas transformações no ambiente educacional com a inserção desses novos recursos. Nós vamos entender também que a tecnologia não foi inventada na década de 90, por exemplo, com o surgimento dos computadores. Tecnologia é todo o recurso que sirva de alguma maneira para facilitar o nosso cotidiano, mas também demanda de nós, no caso do processo educacional, de nós professores, uma compreensão dessa nova dinâmica. Então, a gente só consegue utilizar essas ferramentas no contexto educacional de uma maneira correta ou de uma maneira intencional quando a gente conhece essas ferramentas, mas a gente entende principalmente, ou a gente define quais são os nossos objetivos pedagógicos. Então, a ferramenta só vai ser importante, ela só vai ser útil no processo de ensino e aprendizagem quando ela estiver a serviço de um objetivo, quando ela estiver a serviço de uma intenção pedagógica, que é a grande ideia de planejamento de aulas com tecnologia, né? Então, a gente vai começar a falar sobre esse desafio docente de utilizar as tecnologias, de compreender esse contexto de surgimento, de compreender quais foram as transformações também trazidas para o contexto educacional com o uso dessas ferramentas. A gente vai para o quadro, então, para dar início para as nossas discussões, para mostrar para vocês alguns detalhes sobre a nossa aula, né? Então, para vocês entenderem a unidade de ensino, quais são as competências exigidas para isso, para a nossa aula de hoje também, um resumo. Então, vamos lá, ó. Unidade de ensino, tecnologias e educação, um desafio docente, é o tema da nossa primeira aula. Competência da unidade de ensino. Conhecer os recursos tecnológicos e suas aplicabilidades em espaços educativos formais e não formais. Então, a gente vai conhecer esses recursos, mas também
a forma adequada de aplicação dessas ferramentas ou desses recursos tecnológicos no processo de ensino e de aprendizagem. E aí, então, falando das palavras-chave, quais serão os temas pertinentes da aula? Novas tecnologias da informação e da comunicação, novos paradigmas educacionais e também alguns temas importantes sobre a formação docente para o uso dessas tecnologias. E aí vocês já conhecem como a nossa aula funciona, né? A gente sempre trabalha com esse convite ao estudo, depois a gente vai falar sobre as situações problema. Então, para que a gente possa dar início para a aula de hoje, o convite ao estudo. Vamos entender qual é o contexto, então partindo de qual problemática, partindo de qual referencial a nossa aula começa hoje. Então, o convite ao estudo é para que a gente possa contextualizar quais serão os temas que serão discutidos aqui na nossa aula de hoje. Então, vamos para o quadro para que eu possa, então, fazer esse convite ao estudo para vocês. Vamos lá. Bom, tendo em vista que estamos desenvolvendo a competência de conhecer os recursos tecnológicos e suas aplicabilidades em espaços educacionais formais e não formais, vamos estudar juntos desde o que é tecnologia até a formação de professores e professoras frente a uma realidade na qual dispositivos eletrônicos competem com atenção nas salas de aula ou ajudam os professores nessa competição. Bom, então 2 temas importantes aqui. Primeiro, a definição do que é tecnologia, e aí para nossa aula de hoje também, aspectos relacionados à formação de professores e de professoras nesse contexto. Então, a gente vai começar desde o início da nossa aula trazendo alguns referenciais teóricos. Então, é muito importante que quando a gente fale sobre tecnologia, a gente não fique, então, como eu disse para vocês, nessa ideia de que a aula vai ser um tutorial, ensinando passo a passo como usar determinadas ferramentas. Pelo contrário, nosso objetivo aqui é trazer uma discussão teórica que possa dar um respaldo para vocês, para quando vocês forem utilizar essas tecnologias em sala de aula, ou como pensar um planejamento de aula partindo da utilização dessas ferramentas, né? Então, a gente define qual é o objetivo pedagógico e aí sim a gente tenta compreender ou a gente tenta selecionar qual a melhor ferramenta pedagógica para atender a esses objetivos. Então, mais uma vez, a gente sempre vai começar pensar sobre uma aula utilizando qualquer tipo de recurso tecnológico, e recurso tecnológico, como a gente vai ver, não é só um computador, não é só uma plataforma que seja digital interativa. Utilizando qualquer recurso, qualquer tipo de tecnologia, a gente parte então da intencionalidade pedagógica, a gente parte do objetivo daquela aula. E aí sim, a gente seleciona quais são as melhores ferramentas para esse contexto. Então, para que a gente possa iniciar a nossa aula de hoje, a gente vai para o vídeo de abertura, para que vocês possam, então, compreender de uma maneira mais pontual quais serão os temas tratados na nossa aula de hoje. O tema principal é a formação docente, mas para que a gente possa falar sobre a formação docente, outros temas também serão tratados aqui na nossa aula de hoje, nas 4 situações problemas que a gente tem pela frente. Então, vamos para o vídeo de abertura. Tecnologia é a razão de saber fazer, segundo a origem das palavras tecné e logia, que vem do grego. Nós transformamos objetos em instrumentos e fabricamos utensílios que resolvem os nossos problemas, facilitando as nossas vidas. A escrita é uma tecnologia, por exemplo. Claro que hoje são os computadores, tablets e smartphones que representam a tecnologia pra gente. Mas até chegar nesse ponto, a tecnologia mudou toda a nossa estrutura social. Tivemos 3 revoluções industriais e tecnológicas. A relação da tecnologia com a educação não se trata apenas da aplicação das novas tecnologias em salas de aula. As mudanças tecnológicas mudaram paradigmas e transformaram a sociedade. O modo de ensinar faz parte do ser da nossa sociedade e a própria educação propaga esses valores. Então, se a tecnologia muda os paradigmas de uma sociedade, a educação é diretamente afetada. Graças às evoluções dessa área, a sociedade passou do paradigma tradicional, com a revolução científica, industrial e o iluminismo, para o paradigma moderno, quando Einstein apresentou a teoria da relatividade. Como isso afetou a educação? Bom, vou dar uma palhinha para você. Essa ideia de que nada é definitivo e que o conhecimento é mutável coloca o indivíduo como participante na construção do seu conhecimento. Ele não é mais um depósito de informações externas. Isso nos coloca alguns desafios importantes.
Essa mudança de paradigma aconteceu faz tempo e a educação ainda não evoluiu tanto. Dentre outras coisas, aquele que faz a mediação do aluno com o conhecimento, o professor, precisa ser formado para atuar com as tecnologias no contexto desse novo paradigma. Vamos entender melhor quais são os desafios para a utilização das novas tecnologias em sala de aula? Durante muito tempo, a aprendizagem foi vista por alguns como uma via de mão única, ou seja, o professor lá na frente ensinava e o aluno aprendia. Hoje, professores e alunos estabeleceram uma parceria, definindo os novos parâmetros no processo ensino-aprendizagem. Os recursos tecnológicos deram um empurrãozinho. Um mix de tecnologia que ele pode lançar a mão pode facilitar muito esse aprendizado. Pode tornar a educação mais instigante, mais estimulante, mais motivadora. O cérebro consegue armazenar uma quantidade de informação significativa quando você trabalha com muito mais imagens de som do que só de texto. Porque a questão digital, ela integra essas linguagens de forma concisa. Então, é um elemento que nós teríamos que trabalhar muito mais do que trabalhamos hoje em sala de aula. Como vimos, a tecnologia pode ser uma excelente ferramenta para a educação, mas a capacitação dos professores é assunto sério. Isso porque, para muitos deles, a tecnologia ainda hoje precisa ser desvendada. Foi isso que aconteceu com a Joana Dark. Ela participou de um curso de capacitação em tecnologia voltado apenas para professores. As primeiras dificuldades apareceram e, para surpresa dela, a solução veio de uma criança. Está precisando de ajuda, professora? Aperta aqui. Ó, você deve colocar aqui. Em pouco tempo, ela formou na escola em que trabalhava uma turma de alunos monitores de informática. O que me chamou a atenção, ele não fez o serviço para mim. Então, ele foi indicando os passos e eu fui fazendo. E aí eu observei que, a partir dali, tinham outros alunos com a mesma qualidade, com a mesma capacidade, com a mesma educação, para estar auxiliando eu e outros professores. Porque era a nossa maior dificuldade. É natural que os alunos em sala de aula tenham mais facilidade em utilizar a tecnologia do que os professores. Afinal, eles são os nativos digitais, enquanto os docentes são os imigrantes digitais. E a iniciativa em manter-se atualizado é muito importante. O professor tem que ter a humildade de aprender até com seus próprios alunos ou tentar o máximo possível se atualizar, fazer cursos de reciclagem, cursos de aperfeiçoamento que possibilitem esse aprendizado para saber lidar com essas novas formas de ensinar. Ao professor cabe o grande desafio de coordenar todo esse processo, mediando então o caminho do aluno rumo ao conhecimento. Nós temos que pensar a didática e a metodologia para o século XXI. E trabalhar no século XXI precisa trabalhar em sintonia com as novas tecnologias. O mundo faz assim. Que tal a gente começar a pensar que o mundo está inteiro aberto? E aberto por causa da tecnologia. As conexões hoje são infinitas e do planeta inteiro, né? Então não dá para você se fechar naquele mundo chamado livro. Ficar em um autor o semestre inteiro. Eu acho isso uma pena. Na situação geradora de aprendizagem, você será um professor em uma escola que não utiliza novas tecnologias na sala de aula. Em cada uma das situações problema, você terá que refletir sobre alguma questão que envolve o uso da tecnologia. Agora é hora de se aprofundar. Acesse o livro didático, as web aulas e também todo o material complementar. E é fundamental que você faça as pré-aulas e pós-aulas de todas as sessões. Está tudo disponível no seu ambiente virtual. Bons estudos e até a próxima! Bom, então de volta, vocês acabaram de assistir o vídeo de abertura da nossa disciplina, então são os pontos que serão tratados aqui na nossa aula de hoje, e vocês viram, né, que é um tema muito amplo, um tema que parte, por exemplo, desses questionamentos sobre quais formas de utilização de tecnologias, quais são os desafios, passa também pela ideia de uma formação docente, ou qual a formação docente mais apropriada para essa utilização das tecnologias. Então, o que nós, professores, precisamos aprender para também utilizar essas tecnologias em sala de
de aula. A gente vai discutir também algumas questões relacionadas aos incentivos. Então, o Brasil, né, pensando numa esfera federal, numa esfera estadual e municipal também, qual tipo de investimento tem sido feito no nosso país para o uso de tecnologias. Então, quando a gente fala sobre essa questão ligada ao contexto educacional, realmente muitos temas surgem e muitos temas são muito fundamentais. Como a gente viu aqui, a gente sempre vai discutir pensando em trazer um arcabouço teórico para que a gente entenda essa questão das tecnologias de uma maneira muito mais ampla. Então, a gente tem 2 autores de referência que eu sempre vou retomar aqui e é importante que vocês conheçam mais a fundo. O primeiro deles é um autor chamado Marshall McLuhan. Ele tem um livro chamado A Galáxia de Gutenberg. Nesse livro, Marshall McLuhan vai falar especificamente sobre a tipografia, ou como a inserção da tipografia trouxe uma transformação muito grande nas relações entre as pessoas, na relação que as pessoas estabeleciam com a escrita, na relação que as pessoas estabeleciam com o conhecimento e também com a escola. O segundo livro é o livro do Pierre Levy e ele chama Cybercultura. Então, ele vai mostrar para nós como que essa inserção de tecnologias afeta o nosso cotidiano, porque nós precisamos, na verdade, a tecnologia, ela está tão presente no nosso cotidiano que muitas vezes a gente não se dá conta, mas é muito importante que a gente pense como utilizar da maneira mais efetiva essa tecnologia. Então, a tecnologia, de alguma maneira, é uma extensão do nosso corpo. A gente pensa, nós somos os mentores intelectuais, nós professores, ainda continuamos preparando as nossas aulas, continuamos pensando qual a melhor metodologia, qual o melhor caminho para a apresentação da nossa aula, para as discussões, na verdade, da nossa sala de aula, mas as tecnologias são uma espécie de prolongamento, elas nos auxiliam nesse processo, né? Então é importante que a gente seja, sim, mentor intelectual, mas que saiba utilizar da melhor maneira possível esses recursos tecnológicos. Então, como vocês viram aí, são muitos temas que esses autores trazem e eles estão diluídos nas nossas aulas, então a gente sempre vai recorrer a esse arcabouço teórico, assim como outros artigos também que eu gosto de trazer para vocês, sempre ao final das nossas discussões. Bom, dito isso, a gente vai para o quadro agora, então, só para mostrar para vocês quais serão os pontos que serão tratados aqui na aula, e aí sim a gente parte para situações problemas. São 4 situações problemas e a gente vai então para a primeira logo mais. Vamos lá. Bom, então aqui, como vocês viram aí no vídeo de abertura, o título da nossa aula, Tecnologias e Educação, um desafio docente. Nós vamos tratar, primeiro, do tema tecnologia no contexto histórico e contemporâneo. Então, a gente vai tentar entender de que forma que a tecnologia foi sendo transformada, ela foi evoluindo com o tempo, e evoluindo no sentido de sendo transformada para se adaptar ao novo contexto. E aí a gente vai ter um foco maior contemporaneamente, né, como que essas tecnologias da informação e da comunicação estão presentes no nosso cotidiano. Um outro tema que será tratado aqui é o uso das tecnologias no Brasil. Então, quais os investimentos têm sido feitos pelo governo federal, estadual e também municipal, e de que forma que nós, professores, estamos nos apropriando dessas tecnologias aqui no nosso contexto. Terceiro tema, as tecnologias e os paradigmas educacionais. Como vocês viram aí, sempre que surge alguma mudança, sempre que surge uma nova tecnologia, ela altera as relações sociais e também altera as relações dentro do processo de ensino e de aprendizagem. Então, a gente vai entender um pouco melhor o que significa essa expressão paradigma e qual o paradigma educacional atual, ou de que forma que as tecnologias da informação e da comunicação alteraram esses paradigmas educacionais. Quarto ponto, desafios contemporâneos. Então, a gente sabe que a tecnologia traz muitos benefícios, ela pode ser uma grande ferramenta, uma grande aliada no processo de ensino e aprendizagem, ao mesmo tempo ela traz alguns desafios. Por exemplo, como utilizar de uma maneira efetiva essas tecnologias em sala de aula. E aí então a nossa situação geradora de aprendizagem. Supondo que a escola onde você começará a sua carreira não emprega novas tecnologias na sala de aula. Frente a uma realidade hipotética como essa, vamos estudar juntos conceitos importantes para que você possa aplicá-los na sua nova realidade profissional. Bom, então aqui só quero destacar qual será o foco da nossa discussão, né? Que são os conceitos, que são ideias que são importantes para que a gente possa, então, introduzir essas discussões sobre o uso de tecnologias em sala de aula. Como eu disse para vocês, essa discussão vai muito além de um tutorial de como utilizar essa ou aquela ferramenta, mas principalmente trazer elementos que nos permitam refletir sobre o surgimento, sobre a utilização e sobre os caminhos possíveis para os usos de tecnologias. Bom, dito isso, então, a gente vai para a nossa primeira cápsula da aula de hoje, para daí sim a gente partir para a nossa primeira situação-problema. Vamos lá. Olá,
tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pode perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual, antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada, que são baseadas na realidade de mercado. E isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano da sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Ficou claro? Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Agora sim, a nossa primeira situação problema da aula de hoje. Vamos para ela. Bom, situação problema 1. Como você é um dos professores mais novos da escola, a coordenação pediu para que todos os novos contratados elaborassem uma apresentação com o objetivo de atualizar seus colegas sobre o que é tecnologia. Você ficou designado para apresentar os conceitos de tecnologia e sua história no mundo. Não é uma tarefa fácil, né? Porque, primeiro, é um ambiente novo, que você, enquanto um professor recém-contratado, está chegando, então você precisa conhecer a dinâmica dessa sala de aula, conhecer a dinâmica dessa comunidade escolar, dessa escola, e aí propor uma atividade para que os outros professores, os companheiros de trabalho, também possam compreender essas novas concepções sobre tecnologia, ou entender o que é tecnologia e como ela foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, a definição, ou o conceito, e também a história das tecnologias no decorrer dos anos. Então, vamos começar essa discussão trazendo a etimologia ou a origem da palavra tecnologia. Vamos ao quadro, por favor. Bom, primeiro ponto. A palavra tecnologia, ela vem das expressões tecné e logos. Tecné significa técnica e logos, argumento ou razão. Logo, a palavra tecnologia, ela já está muito mais ampla, ou a definição de tecnologia já fica muito mais ampla do que a gente entender apenas como um aplicativo ou como uma plataforma. É a plataforma, sim, é o uso da técnica, sim, mas também a apropriação crítica desse recurso, ou a gente tentar compreender de que forma essa técnica vai ser utilizada em determinado contexto. Então, eu trouxe aqui para vocês uma definição bem curtinha da palavra tecnologia e diz o seguinte: todo conjunto de conhecimentos, tecnologia é todo conjunto de conhecimentos, razões em torno de algo e ou maneiras de alterar o mundo de forma prática, com o objetivo de satisfazer as necessidades humanas. Então, olha só, como eu disse para vocês, a palavra tecnologia não está ligada estritamente à técnica, mas também a um conjunto de conhecimentos. Quando a gente fala sobre esse conjunto de conhecimentos, a gente já está dizendo de uma maneira diretamente relacionada à ideia de que nós precisamos refletir sobre essa nova ferramenta, refletir sobre esse novo instrumento. Porque muitas vezes o que acontece, a gente conhece uma nova ferramenta e nessa ânsia de usar um novo recurso, ou mesmo até por uma demanda da escola, a gente já quer fazer o uso dessa ferramenta de imediato. Mas é muito importante que a gente conheça, primeiro, o funcionamento dessa tecnologia, pensando nessas características técnicas mesmo, a apropriação técnica desse recurso, para não ter problemas durante as aulas, mas também a gente precisa entender de que forma que essa tecnologia ela vai servir como instrumento para o processo de ensino e de aprendizagem. Será que essa ferramenta que eu decidi usar na minha aula, ela é a mais adequada para aquela discussão, para aquele objetivo pedagógico? Então, muitas vezes, e até esses autores que vocês vão conhecer durante as nossas aulas, eles discutem muito
é que toda tecnologia que surge, as pessoas ficam muito impressionadas. E aí a gente começa a usar essa tecnologia de uma maneira quase que indiscriminada, né? A todo custo, a gente quer usar essa tecnologia, a gente quer saber como ela funciona, e muitas vezes nessa ânsia, nessa ansiedade de utilizar essa nova tecnologia, a gente esquece do mais importante, que é o objetivo pedagógico. Por isso que a gente sempre começa a nossa aula aqui discutindo a definição de tecnologia, que é a técnica, mas também os argumentos, as reflexões em torno da utilização dessa técnica. A gente vai ver daqui a pouquinho como que essas tecnologias foram sendo alteradas ou desenvolvidas ao longo do tempo, e a gente vai perceber que para cada contexto histórico existe uma tecnologia que surge para atender determinadas demandas. Então, a tecnologia precisa estar a serviço de um grande objetivo, e cada período da história tem um objetivo distinto, como a gente vai ver também aqui durante a nossa aula. Vamos voltar para o quadro, por favor. Bom, então, como eu estava dizendo para vocês, tecnologia, então essa apropriação técnica e também crítica dos recursos, ela acontece há muito tempo, né, em contextos diferentes. Então, por exemplo, quando a gente pensa em tecnologia, a escrita é uma tecnologia. Os tipos móveis também são uma tecnologia. Inclusive, os tipos móveis, eles são o foco das discussões do Marshall McLuhan, que é esse autor que embasa, né, teoricamente, as nossas aulas aqui. As plataformas digitais interativas, que são as mais comuns, as mais utilizadas por nós, ou pelo menos as mais recentes e que a gente tem discutido muito mais, elas também são tecnologias. Então é importante que a gente perceba que tecnologia é todo recurso que de alguma maneira facilite o nosso cotidiano. Das mais simples às mais complexas também. E aí eu trouxe aqui para vocês uma discussão sobre as revoluções industriais e o desenvolvimento tecnológico. É importante sempre a gente contextualizar, porque nós tivemos, por exemplo, 3 revoluções industriais. E essas revoluções começam a ser descritas, começam a ser estudadas, ou começam a acontecer, na verdade, a partir do século XVIII. E tem um livro que é muito importante, de um historiador chamado Hobsbawm. E o livro chama A Era das Revoluções. E aí ele faz uma discussão dessas revoluções que acontecem entre os anos de 1789 e 1848. E o que ele vai discutir sobre essas revoluções, incluindo as revoluções industriais, que a gente vai passar rapidamente aqui, é a ideia de que, nesse período, né, a partir do século XVIII, ficou muito nítido o poder produtivo das sociedades humanas. Então, essa capacidade do ser humano, essa capacidade que o ser humano tem de transformar determinados contextos ou de transformar matérias-primas em tecnologias, em recursos que possam facilitar o seu cotidiano. E aí a gente pode pensar, por exemplo, lá na Idade Média, a gente pode pensar numa charrua, que é uma ferramenta utilizada durante o processo de produção de alimentos, né, para fazer os sucos, os buracos, onde as sementes serão plantadas. E a gente pode pensar numa plataforma digital, num AVA, por exemplo, que vocês utilizam cotidianamente. Todos esses recursos são tecnologias e elas são muito próprias, elas surgem, elas emergem de um contexto muito específico. Então, muitas vezes a gente fala assim, mas antigamente os computadores eram muito ruins, ou as tecnologias que existiam eram muito ruins porque os computadores eram mais lentos, ou porque existiam menos recursos. Na verdade, essas tecnologias foram criadas dentro de um contexto técnico que era possível e também dentro de um momento específico, para atender uma demanda específica. Então, por exemplo, se a gente for pensar nos primeiros computadores, eles eram enormes, eles ocupavam salas inteiras e eles eram muito restritos, só grandes empresas tinham acesso a isso. Com o passar do tempo, as empresas foram percebendo e foi existindo também uma nova demanda para que as pessoas tivessem os seus próprios computadores pessoais. Então a tecnologia foi evoluindo a ponto daquelas grandes máquinas poderem de alguma maneira serem diminuídas. Os recursos tecnológicos mais avançados, permitindo que computadores menores pudessem estar dentro das casas das pessoas. E isso altera a dinâmica. Se a gente pensar, por exemplo, no livro do Marshall McLuhan, ele fala isso em relação à tipografia. Ele fala, antigamente, as pessoas não tinham acesso a livros, porque os livros eram muito caros, né? Só pessoas que tinham como pagar por esses livros, ou grandes instituições tinham como ter acesso a esses livros, porque não existia uma reprodução. Existiam os copistas, pessoas que copiavam os livros, né? Eram manuscritos. Isso levava muito tempo e era muito caro. Isso também significa que poucas pessoas tinham acesso a livros, pouco acesso à leitura também. A partir do momento que os tipos móveis surgem, que a tipografia surge, há uma popularização dos livros e há também uma nova relação com o processo de ensino e de aprendizagem. Então, um número maior de pessoas tem acesso a livros e se relacionam diferente com o exercício da leitura, por exemplo. Com as tecnologias digitais e interativas, acontece mais ou
menos da mesma forma. Por quê? Com o surgimento dessas tecnologias da informação e da comunicação, um número muito maior de pessoas, por exemplo, teve acesso a outros recursos ou tem acesso a outras informações que não teriam se essas ferramentas não tivessem sido inventadas. Então, é muito importante que a gente perceba o contexto que essas tecnologias estão sendo criadas e quais as transformações que acontecem na sociedade em decorrência do seu uso, né, do seu surgimento e do seu uso também. Então, pensando nas revoluções industriais e pensando também nessa discussão feita pelo historiador Hobsbawm, é muito interessante a gente perceber que foram as revoluções industriais que trouxeram essa concepção, essa ideia de que o ser humano é capaz de transformar, ou na verdade uma discussão em torno disso, né? Que os seres humanos são capazes de transformar, ou têm um grande potencial de transformar a sociedade em que eles estão inseridos a partir do surgimento ou da invenção, da criação de um novo recurso, de um novo instrumento, de uma nova tecnologia. Isso fica muito mais evidente durante esse período, já no século XVIII, porque a Revolução Industrial fez com que a gente percebesse, de fato, uma transformação em larga escala. Então, não só nos países onde a Revolução Industrial aconteceu de início, por exemplo, Inglaterra ou França, mas grande parte do mundo sentiu os impactos dessas novas tecnologias que surgiram durante o século XIX. Isso não significa, por exemplo, que as tecnologias que surgiram antes eram menos importantes, pelo contrário. Toda tecnologia surge dentro de um contexto próprio e elas são utilizadas por essas pessoas e isso altera também a relação social entre as pessoas. Então, em vários momentos da história, a gente percebe que alguns instrumentos foram criados e tiveram uma repercussão muito maior ou tiveram uma amplitude maior, como foi o caso com as revoluções industriais e os equipamentos que foram surgindo por ali. Então, a gente vai dar uma olhada no que surgiu nessas revoluções, nas 3 revoluções industriais que nós passamos, e a gente vai tentar entender um pouco melhor esse processo de desenvolvimento das novas tecnologias. Então vamos voltar para o quadro, por favor. Como eu tinha dito para vocês, as revoluções industriais e o desenvolvimento tecnológico ficam mais evidentes durante o século XVIII, com o início das revoluções industriais. Mais uma vez, isso não significa que não existia um desenvolvimento tecnológico antes, mas que a partir do século XVIII existiu, ou ficou muito mais evidente, esse potencial produtivo das sociedades humanas e essa ascensão de uma sociedade que é capaz de transformar um contexto de uma maneira muito ampla. Então, aqui, a primeira revolução industrial. Nesse período, houve a criação da máquina a vapor e desenvolvimento da indústria do ferro. Na segunda revolução industrial, teve o desenvolvimento da indústria química, a utilização do petróleo e a invenção do telefone. Já na terceira revolução industrial, houve o desenvolvimento e a intensificação da microeletrônica. Bom, quando a gente fala, então, desse desenvolvimento tecnológico no decorrer dos anos, eu estou querendo dizer que, com o passar do tempo, essas pesquisas voltadas para tecnologias que têm uma amplitude muito maior, ou que atingem um público muito maior, vai ficando mais evidente. Para nós é muito importante a gente perceber a importância do desenvolvimento e da intensificação da microeletrônica, porque foi a partir do desenvolvimento da microeletrônica que esses computadores portáteis, os computadores pessoais, puderam ser vendidos ou puderam ser produzidos em larga escala, chegando num número muito maior de pessoas. Então, mais uma vez, é muito importante que a gente perceba não só a tecnologia de uma maneira isolada, mas qual é o contexto de criação dessa tecnologia e de que forma que ela altera as relações sociais das pessoas que convivem com ela, que utilizam essas tecnologias. Dando um exemplo bem simples, se a gente for pensar no nosso cotidiano, antes do surgimento dessa popularização dos recursos dessas plataformas digitais, era muito comum que a gente enviasse, por exemplo, cartas para os nossos amigos, ou que a gente se reunisse muitas vezes na casa de um ou de outro para conversar, ou se a gente quisesse dar um recado, por exemplo, para alguma pessoa, a gente iria até essa pessoa, até a casa dessa pessoa. Com essa popularização, a gente percebe que a nossa forma de comunicação é completamente modificada. Ela é muito mais ágil, porque a gente consegue se comunicar por meio de uma mensagem, né? Então, as mensagens chegam muito mais rápido. Então, existe uma agilidade na comunicação. E se a gente está falando que o desenvolvimento da microeletrônica permitiu a popularização dessas plataformas digitais, transformou a forma de comunicação, a gente também precisa entender de que forma que essa diferença na comunicação, essa mudança da comunicação,
trouxe mudanças também para a forma como nós nos comunicamos em sala de aula com os nossos alunos. Então, quando a gente fala de inserção de tecnologias, e aí pensando já no contexto educacional, a gente precisa perceber que há uma dinâmica muito diferente dentro de sala de aula, ou dentro da comunidade escolar de um modo geral. Porque os nossos alunos, né, os nativos digitais, eles nasceram em um contexto que essas tecnologias já existiam. Então, eles têm uma familiaridade muito maior com o uso desses recursos. E esses recursos alteram a dinâmica. A comunicação fica mais ágil. Então, se antes a gente demorava algumas horas para fazer uma pesquisa, buscando em grandes livros em biblioteca, hoje eles têm acesso à informação de uma maneira muito mais ágil, muito mais rápida. E um número maior de informações também. Então, quando a gente vai pensar em planejar as nossas aulas ou discutir alguns temas com nossos alunos em sala de aula, a gente precisa pensar também que a forma como os nossos alunos pensam, a maneira como eles entendem o que é estudo, já é muito diferente. A maneira como eles pesquisam também é diferente do que há alguns anos. Então, é muito importante que a gente perceba a alteração dessa dinâmica. E entendendo que existe uma alteração dessa dinâmica, o que eu posso fazer para atender esse aluno em sala de aula? Como precisa ser a minha comunicação em sala de aula para que não exista uma lacuna entre a forma como eu falo e a forma como meu aluno recebe essa informação. Um outro ponto importante e que foi mostrado também no vídeo de abertura para vocês é que a gente não existe mais essa visão de que o aluno é passivo, de que o aluno ouve o que o professor traz para essas discussões só. Na verdade, o aluno ele interage o tempo todo com o professor. E é importante que isso aconteça, porque existe um novo paradigma educacional que considera que esse aluno também participa desse processo de construção do conhecimento. Então, não é o professor fala e o aluno ouve. Existe uma dinâmica muito diferente dessa comunicação. O aluno participa o tempo todo desse processo de construção do conhecimento. Ele interage o tempo inteiro. E isso é, de alguma maneira, um reflexo ou um resultado dessa nova forma de comunicação trazido pelas plataformas digitais interativas. Então, vocês percebem o caminho que eu trouxe para vocês para que a gente pudesse entender essa transformação na relação entre professor e aluno? A gente está falando nessa primeira aula sobre o desafio docente, mas antes que a gente pense no contexto de sala de aula, a gente precisa entender essa contextualização, né? Como surgem as tecnologias, quais são as alterações mais comuns que são perceptíveis na comunicação com a inserção de um novo recurso, de uma nova ferramenta. Pensando enquanto um professor, como que eu posso então utilizar essas ferramentas dentro de sala de aula? Quais são as alterações nessa dinâmica que são relevantes para quando eu penso em planejar a minha aula? Então, são vários aspectos que são importantes aqui para nós. A gente sempre vai retomar esse papel, ou a importância do papel do professor nesse processo de ensino e de aprendizagem com as tecnologias. Ainda que o nosso foco, essa discussão sobre a formação docente, seja nessa primeira aula, a gente sempre vai retomar, porque é muito importante. A gente sempre vai falar de caminhos possíveis que nós, professores, podemos trilhar para a inserção dessas tecnologias de uma maneira efetiva. Vamos voltar para o quadro, por favor. Bom, então a gente falou sobre o surgimento de novas tecnologias, a gente falou a importância das revoluções industriais para que a gente pudesse refletir sobre essa nova forma de pensar os recursos tecnológicos, entendendo que os recursos tecnológicos têm uma amplitude muito grande, então esses recursos atingiram várias esferas, então as esferas políticas, sociais, econômicas, educacionais, e que isso precisa ser levado em conta quando a gente pensa na inserção de tecnologias no contexto educacional. E aí eu trouxe aqui para vocês uma imagem que mostra a relação homem-máquina. Então, a forma como nós nos relacionamos com a tecnologia e, ao mesmo tempo, a relação que nós estabelecemos com outros indivíduos. Então, de acordo com Pierre Levy, que tem esse livro que eu comentei com vocês, chamado Cybercultura, ele traz essa discussão, a relação homem-máquina ou homem-ferramenta e também a relação homem-homem. Ele fala dessa transformação dessas dinâmicas sociais.
Nós não nos comunicamos mais como acontecia antigamente, como acontecia há 20, talvez 30 anos. A gente se comunica de uma outra forma, é uma comunicação muito mais ágil, uma comunicação que tem vários elementos que fazem parte dessa interação e que precisam ser levados em conta. Então essa é uma discussão interessante que o Pierre Levy, no livro Cybercultura, traz para nós. Bom, dito isso, né, a gente falou um pouco sobre o surgimento da palavra, na verdade, a definição da palavra tecnologia. A gente falou um pouco sobre a transformação da tecnologia no decorrer dos séculos, né, no decorrer dos anos, e como essas tecnologias passaram a ter uma amplitude muito maior, ou chegar a atingir várias esferas da sociedade, econômica, política, social e também educacional. E a gente também comentou sobre essa relação homem-máquina e homem-homem, pensando então sobre essas transformações nas dinâmicas sociais. Agora, então, a gente vai para a resolução, ou um caminho possível para a gente pensar nessa resolução da situação-problema que foi colocado aqui no início das nossas discussões. Vamos, então, para o quadro, por favor. Bom, pensando em um caminho possível para a resolução dessa situação-problema, trouxe aqui uma frase de destaque que talvez sintetize essa ideia, né? Tecnologia não é só computador e celular, ela vai muito além disso. E o significado da palavra tecnologia abarca o conjunto de conhecimentos necessários para desenvolver novas ferramentas a fim de sanar problemas cotidianos. Então, como a gente estava dizendo, a palavra tecnologia significa ou abarca os aspectos técnicos, de tecné, e também os aspectos conceituais, ou os argumentos, as reflexões em torno dessas técnicas. Então, o significado da palavra tecnologia, aqui para nós, é muito mais amplo do que o que a gente costumava atribuir. Outro ponto que foi discutido também a partir daquela situação-problema, da primeira situação-problema da aula de hoje. Em cada período da história, criamos mecanismos e ferramentas para solucionar problemas cotidianos. Nós, seres humanos, temos essa capacidade de transformar determinados contextos, de transformar matérias-primas e sempre tentando sanar problemas que são cotidianos. Então, sempre existe uma demanda específica de cada período da história, em cada região. E aí os seres humanos têm essa capacidade, né? São os mentores intelectuais dessas ferramentas que são criadas para sanar esses problemas cotidianos. Para além das ferramentas, é primordial conhecer as transformações nas dinâmicas sociais. E aí, então, a gente encerra essa primeira situação-problema com esses 3 pontos, com essas 3 discussões. Então, é muito importante que a gente perceba que a palavra tecnologia tem um sentido muito mais amplo, ela precisa abarcar questões técnicas e também críticas. Então, a gente precisa se apropriar técnica e criticamente desses recursos e aí, de alguma forma, tentar compreender quais são as alterações nas dinâmicas sociais a partir do surgimento de uma nova tecnologia, de um novo recurso. Dito isso, a gente encerra a nossa primeira situação-problema da aula de hoje. Vamos para mais uma cápsula. Vamos lá. Opa, e aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Bom, então de volta para a nossa segunda situação-problema da aula de hoje. Até agora nós estávamos falando sobre a origem da palavra tecnologia, falando da importância de entender o contexto de criação dessas tecnologias e também as alterações nas dinâmicas sociais com a emergência dessas tecnologias. Então agora a gente vai para a nossa segunda situação-problema, ainda tentando entender a importância de compreender a inserção desses recursos dentro do contexto educacional. Vamos a ela então. A apresentação sobre o conceito de tecnologia foi ótima, mas como a tecnologia pode de fato fazer parte da nossa realidade na escola? Pergunta um professor com um tom bem desafiador. Como as tecnologias podem e são implementadas nas escolas brasileiras? Bom, essa situação-problema traz 2 pontos importantes. Primeiro, como a tecnologia
pode fazer parte da nossa realidade. Esse é o primeiro ponto a ser discutido nessa situação problema. E o segundo é como as tecnologias podem e são implementadas nas escolas brasileiras. A gente sabe que em cada contexto, demanda, exige uma apropriação de tecnologias de uma forma distinta. Então, não dá para a gente trazer um recurso tecnológico que foi criado num outro contexto, num outro país, em outro momento, e tentar transplantar essa tecnologia para cá. A gente precisa pensar em adaptações. Bom, então esses são os dois pontos de destaque da nossa situação problema. E aí, então, para discutir essa questão, né, esses dois pontos, né, então, como implementar de uma maneira adequada e como têm sido implementadas as tecnologias aqui no nosso país. Antes da gente pensar pontualmente nessas questões, é importante a gente perceber que existe uma relação entre as diferentes culturas e a tecnologia. Como a gente disse anteriormente, tecnologia é todo recurso que, de alguma maneira, facilite o nosso cotidiano ou torne as tarefas cotidianas mais fáceis, né? Ou permita uma nova utilização ou uma nova dinâmica de determinadas sociedades em determinados contextos. Então, eu trouxe aqui para vocês 3 exemplos de culturas diferentes e que fizeram uso de tecnologias de uma maneira também muito diferente. O primeiro caso, nós estamos vendo aqui, é um grupo de coletores e que eles estão usando algumas ferramentas muito simples para a coleta desses alimentos, coleta e armazenamento de alguns alimentos. Na segunda imagem, a gente já consegue ver, e aqui provavelmente na Idade Média, a gente consegue ver que há uma transformação dessa relação entre ferramenta e cotidiano. Então, se antes existiam ferramentas muito simples para a coleta desses alimentos, aqui a gente já consegue ver na segunda imagem o desenvolvimento de uma ferramenta que é um pouco diferente, porque ela permite que exista um trabalho com a terra, ou um plantio, ou uma colheita de uma maneira mais dinâmica, ou que seja possível colher ou plantar mais em menos tempo com o uso dessa tecnologia. Então aqui a gente percebe que é uma sociedade que tem uma agricultura de subsistência, e aqui na segunda imagem a gente já percebe que existe uma outra dinâmica, existe uma produção um pouco maior de alimentos. Na terceira, a gente também percebe uma transformação, uma diferença. Então, se antes existia um equipamento que era um pouco mais elaborado do que o primeiro, mas ainda que tinha uma capacidade de produção um pouco menor, a gente percebe que com o surgimento dessas ferramentas, é possível plantar ou colher muito mais em menos tempo ainda. Então, cada cultura desenvolve uma tecnologia que é adequada ou que atende a uma demanda específica do seu contexto histórico. Por isso que eu trouxe essas imagens para vocês terem uma noção disso. Existe uma outra relação também que é muito importante e que a gente precisa levar em conta. É a relação educação e tecnologia. Se a gente estava falando, então, que para cada cultura, para cada momento histórico, existe uma demanda diferente para o surgimento, para a criação de uma tecnologia, a gente precisa entender também que há uma relação muito importante entre educação e tecnologia. Por exemplo, a gente insere determinadas tecnologias ou a gente se apropria de determinadas tecnologias de acordo com o contexto educacional que existe ali. Então, para cada comunidade escolar, existe uma demanda diferente por tecnologia. Então, é o que eu estava dizendo para vocês. De nada adianta a gente transplantar uma tecnologia, transportar uma metodologia para um determinado contexto em que aquilo não se adapta, aquilo não se encaixa. Então, a gente precisa entender de que forma que aquela tecnologia atende a uma demanda específica dessa comunidade escolar. E aí isso perpassa por vários temas. Quando a gente fala sobre educação e tecnologia, a gente precisa pensar qual é o investimento, por exemplo, que estados, que municípios, que o governo federal faz para a tecnologia e de que forma que esse investimento em tecnologia tem os seus reflexos também no processo educacional. Então a gente vai entender um pouquinho melhor como que o Brasil tem encarado essa questão da tecnologia. Existem vários parâmetros, existe, por exemplo, esse índice global de inovação, que ele sai a cada 2 anos, se eu não me engano, e ele traz qual tipo de investimento cada país tem feito em tecnologia e de que forma que isso tem os seus reflexos, os seus resultados também na educação. Vamos dar uma olhada, então, qual é a posição do Brasil nesse ranking estabelecido por esse índice global. Vamos dar uma olhada.
Bom, então o baixo investimento em educação no Brasil é apontado pelo Índice Global de Inovação em 2015 como um dos fatores para essa posição do Brasil nesse ranking. Então a gente percebe que há um baixo investimento ainda do país em tecnologia e isso faz com que a educação também tenha ou também sinta esses efeitos, porque a gente sabe que as tecnologias, elas podem ser um fator muito importante de desenvolvimento educacional. Não é o único recurso, mas a gente sabe que para o mundo globalizado, é importante que os nossos alunos tenham acesso a essas tecnologias, que saibam utilizar, que estejam familiarizados com essas tecnologias, porque o mercado de trabalho exige isso, porque o cotidiano escolar do aluno exige isso também. Ele ter acesso a esses recursos e saber utilizar essas ferramentas faz com que o universo desse aluno se amplifique muito, que ele tenha acesso a um número cada vez maior de informações também, né? Então, a tecnologia pode potencializar esse processo de ensino e de aprendizagem. Por isso que o investimento em tecnologia tem reflexos diretos também nos índices de educação. Eu dei uma olhadinha, se vocês quiserem até, existe o índice de 2018, esse índice global de inovação de 2018, o Brasil avança um pouco nesse processo, então está ranqueado um pouco melhor, então há projetos acontecendo, há projetos em andamento do governo federal, do estadual e de alguns municípios também nesse sentido, mas ainda não o suficiente para tirar o Brasil desses índices que ainda são muito baixos. Vamos voltar para o quadro, por favor. Bom, aqui só para mostrar para vocês, então, a posição do Brasil nesse ranking. E aí eu trouxe aqui outros pontos relacionados a essa discussão, né, sobre como tem sido implementado no Brasil e quais os caminhos possíveis. Então, um outro ponto que eu trouxe para vocês é o seguinte: as instituições de ensino têm perfis distintos. Essas diferenças interferem na escolha e nas formas de inserção dessas tecnologias em sala de aula. É competência do Estado propiciar os meios de acesso à educação. E aí pensando na infraestrutura, né, na estrutura física e também na formação do corpo docente, né, que capacite esses professores para a utilização dessa estrutura. E aí então quando a gente fala dessa estrutura física e também desse processo de formação, é muito importante que a gente entenda que ainda que o Brasil não tenha atingido um índice ou não esteja ranqueado de uma maneira muito positiva, existem sim iniciativas no nosso país que estão tentando de alguma maneira sanar esses problemas de tecnologia ou de acesso à tecnologia, né? Então existe, por exemplo, o Proinfo, que é um dos recursos, é um dos projetos do governo federal que propiciam, que oferecem computadores, que oferecem também alguns materiais de apoio aos professores para a utilização desses recursos. Em contrapartida, os municípios precisam dar essa infraestrutura. Então, esse é um exemplo entre tantos que existem desses investimentos do Estado, dos estados, do governo federal e também dos municípios no processo de educação, pensando no uso de tecnologias. Vamos voltar para o quadro, por favor. Bom, esse aqui é mais uma imagem mostrando para vocês quais são os requisitos ou quais são os pontos utilizados, né, os critérios utilizados por esse índice global de inovação, só para que vocês possam conhecer. E aqui, então, a gente já vem para a resolução dessa situação problema. Então, a gente estava pensando de que forma que isso tem sido implantado, principalmente pensando no nosso caso específico, né, do Brasil. Então, a gente sabe que aqui no Brasil, como eu disse para vocês, existem parcerias entre as iniciativas pública e privada que podem minimizar as deficiências no setor educacional do país. No Brasil, a melhoria da educação depende do investimento em infraestrutura e formação para o uso das tecnologias. É isso que a gente tem discutido aqui, né? A gente não consegue falar sobre tecnologia, a gente não consegue inserir recursos tecnológicos no processo de ensino e de aprendizagem se não existir, primeiro, uma infraestrutura que atenda ou que permita, na verdade, a instalação desses equipamentos, e também a gente não tem como falar sobre tecnologia no contexto educacional sem um processo de formação dos docentes. Então, são dois pontos básicos para que esses recursos possam ser inseridos de uma maneira efetiva. E como eu disse para vocês, é muito importante que a gente compreenda que essas tecnologias são ferramentas que devem auxiliar o processo de ensino e de aprendizagem. Eles não são o fim. Então, a utilização dessas tecnologias devem ser feitas sempre baseados ou sempre partindo de um objetivo pedagógico, de uma intenção pedagógica.
Dito isso, a gente encerra mais uma estação problema da aula de hoje e vamos para mais uma cápsula. Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Bom, de volta para mais uma citação problema da aula de hoje, agora a terceira. A gente estava falando até agora sobre o conceito de tecnologia, sobre os contextos de surgimento, a importância da gente compreender esses contextos. A gente falou também de que forma que essas tecnologias têm sido implantadas no Brasil, né, que existem sim projetos que têm a intenção de inserir as tecnologias ou de acessibilizar essas tecnologias para os alunos da educação básica. Nós vimos também que existem algumas deficiências nesse processo, mas de fato que existem projetos do governo federal, do governo estadual e municipal também, que têm o objetivo de sanar essas lacunas. Agora a gente vai tentar entender um pouco melhor como se dá essa relação com os nossos alunos. Então a gente vai pensar sobre a perspectiva dos alunos, a inserção dessas tecnologias em sala de aula. Vamos para o quadro, por favor. Bom, um aluno resolveu cantar o refrão da música Another Brick in the Wall em sala de aula em protesto à aula de alguns professores da escola. Qual a atualidade dessa música? Será que apenas inserir recursos tecnológicos em sala de aula iria acalmar esse aluno que usa o Pink Floyd para criticar sua aula e as aulas dos outros professores? Bom, pensando primeiro para a gente entender um pouco melhor esse contexto, né? Essa música que foi mencionada aqui significa uma tradução direta, que é um outro tijolo na parede. É como se fosse uma menção a esse processo de massificação do ensino, né? Como se todos os alunos tivessem os mesmos recursos, como se todos os alunos aprendessem da mesma maneira. Então, na verdade, o que esse aluno fez ao cantar esse refrão da música da banda Pink Floyd foi fazer uma crítica à massificação no processo de ensino e de aprendizagem. É como se os alunos que estão ali diante de nós, eles fossem apenas mais um aluno que está ali, ou mais uma pessoa que está ali e que a gente não enxerga ele como um indivíduo. Porque a gente costuma tratar dos alunos não como juventude, ou na verdade essa etapa da vida dos alunos, não como sendo jovens ou falando de juventude, mas a gente fala no plural, juventudes, porque esses alunos vivenciam esse período da vida de formas diferentes. Então, para cada contexto escolar, existe também uma demanda muito diferente para o processo de ensino e de aprendizagem. Então, o que esse aluno fez, na verdade, foi criticar esse processo de massificação ou essa dinâmica que era estabelecido naquele paradigma tradicional de que o professor fala e o aluno ouve de uma maneira passiva. Então, a gente vai começar a discutir agora como esses alunos, esses nativos digitais, enxergam esse processo de ensino e de aprendizagem. Como se dá essa relação entre nós, professores, considerados muitas vezes como imigrantes digitais, e os nossos alunos considerados nativos digitais. Então, vamos para as discussões dessa terceira estação problema. Bom, então aqui tem um trecho da música, né, o trecho que foi cantado pelo aluno, e a tradução é a seguinte: nós não precisamos de educação, não precisamos de controle mental. Chega de sarcasmo em sala de aula. Ei, professores, deixem essas crianças em paz. Como eu disse para vocês, quando ele fala sobre essa ideia de que não precisamos de educação, não precisamos de um controle mental, deixem essas crianças em paz. Como eu disse para vocês, é uma crítica à massificação do ensino. E aí também, quando a gente fala da massificação, também a ideia de passividade dos alunos. Então, na verdade, o que a gente vai discutir agora é qual o papel do aluno nesse processo de construção do conhecimento. Se antes esses alunos eram vistos como elementos ou como indivíduos passivos diante desse processo, agora, com a inserção de tecnologias, com essa interação que existe por conta dessas plataformas digitais interativas, os alunos já têm uma dinâmica diferente. Eles interagem de uma forma diferente, eles pesquisam de uma forma diferente, e essa dinâmica precisa ser levada em conta por nós, professores, durante o planejamento das aulas. Então, a gente vai entender um pouco melhor essa relação entre nativos e migrantes digitais. Vamos para o quadro, por favor. Bom, as novas tecnologias
da informação e da comunicação transformam o modo como lemos, como estudamos e construímos conhecimento na atualidade. Como a gente viu, a gente não pesquisa mais, a gente não tem mais aquelas pesquisas em grandes barsas ou grandes livros, grandes enciclopédias. Não que isso não seja possível, mas os nossos alunos, os nativos digitais, eles têm uma outra forma de pesquisar. Eles vão em sites, por exemplo, eles têm acesso a um grande número de informações, então isso reflete também na forma como nós, professores, nos comunicamos ou devemos nos comunicar com esses alunos. Cria-se, a partir desse contexto, novos paradigmas educacionais. E aí a gente precisa, antes disso tudo, entender o que é um paradigma. Se a gente for trazer uma definição muito simples, paradigma pode ser definido como um modelo. Um modelo para um sistema. Então, quando a gente está falando que, a partir do surgimento dessas novas tecnologias, cria-se um novo paradigma educacional, cria-se um novo modelo, uma nova forma de conhecer, de compreender esse processo de ensino e de aprendizagem. Há uma estreita relação entre os paradigmas educacionais, ou em relação a esses modelos educacionais, e os paradigmas da ciência. O que isso significa? Significa que, se lá no século XIX, por exemplo, a concepção de ciência, o paradigma da ciência era o positivismo, que tinha uma visão diferente da que nós temos hoje em relação à ciência, era um foco muito grande nas pesquisas, era uma ideia de objetividade do ensino. Isso se reflete, por exemplo, na forma como os professores se relacionavam com os alunos. Hoje a gente tem uma outra perspectiva, a gente entende a ciência de uma outra forma, a gente entende a ciência de uma maneira muito mais ampla, muito mais acessível. E isso também tem os seus reflexos para o processo de ensino e de aprendizagem. É nesse sentido que a gente diz que o paradigma educacional está diretamente relacionado ao paradigma científico. A forma como a gente entende o que é ciência também tem os seus reflexos na forma como a gente entende o que é um processo de ensino e de aprendizagem. Se a gente pensar no novo paradigma educacional, ou paradigma educacional atual, a gente percebe que há uma nova dinâmica entre professores e alunos. Não tem mais essa ideia de que o professor é o mentor intelectual e que os alunos são meros ouvintes do que esse professor, do arcabouço teórico desse professor. Há uma interação, há uma troca de informações durante esse processo de construção do conhecimento. E isso se dá principalmente porque essa dinâmica das plataformas digitais interativas e essa relação que os nossos alunos, os nativos digitais, têm com essas plataformas, trouxeram também para a sala de aula. Então não tem como a gente ignorar que o uso dessas tecnologias transformaram também a forma como nós nos relacionamos com os alunos em sala de aula. Então o paradigma científico está diretamente relacionado ao paradigma educacional, e esse paradigma educacional sempre vai se transformar, vai ser transformado sempre que uma nova ferramenta surgir, sempre que uma nova dinâmica social também surgir. Por isso que é importante a gente entender os contextos de surgimento das tecnologias e não só a tecnologia em si, a tecnologia isolada. Vamos voltar para o quadro, por favor. Bom, há uma estreita relação entre os paradigmas educacionais e os paradigmas da ciência, isso a gente já tinha comentado, né? Próximo ponto. A prática docente pauta-se, portanto, em teorias do conhecimento e de ensino e de aprendizagem. Então, a gente precisa aliar as teorias de conhecimento ou a ideia de pesquisa ao processo de ensino e de aprendizagem. Então, a gente não consegue separar uma coisa da outra. Por isso que a gente sempre fala da importância da pesquisa no processo de formação docente. Todos os professores são também pesquisadores. Eles precisam investigar, eles precisam compreender as dinâmicas sociais, eles precisam entender os novos conceitos, eles precisam entender como se dá essa relação, pensando no processo de ensino e aprendizagem, entre professor e aluno, entre nativo e imigrante digital também. Por isso não dá para a gente entender a prática docente desvencilhada da prática de pesquisa. Pelo contrário, pesquisa e processo de ensino e de aprendizagem estão diretamente relacionados. E é o professor que vai mediar essa relação com os alunos. É o professor que vai apresentar para esses alunos formas seguras de pesquisa dentro da utilização dessas novas tecnologias da informação e da comunicação. Último ponto dessa situação problema.
essas diretrizes devem estar alinhadas com a dinâmica das sociedades em que estão inseridas. Isso a gente tem falado desde o início das nossas aulas, né? A gente não tem como entender uma tecnologia desconectada ou desvinculada do seu contexto de criação. Então a gente viu que cada sociedade desenvolve tecnologias que possam, de alguma maneira, auxiliar as suas tarefas cotidianas. Então é importante que a gente entenda, conheça as tecnologias, conheça também os contextos, e aí pensando especificamente no nosso caso enquanto docentes, de que forma que essas tecnologias podem colaborar com esse processo de ensino e de aprendizagem. Dito isso, então, a gente vai para a resolução dessa terceira situação problema. Vamos lá. A utilização das novas tecnologias da informação e da comunicação transforma o modo como nos relacionamos com as informações e produzimos conhecimentos. E aí a gente sempre pode retomar aquele autor lá do começo da aula chamado Marshall McLuhan. Ele dá o exemplo específico da tipografia, como que a tipografia altera ou alterou a relação dos indivíduos com a leitura e também com o conhecimento, e a gente pode aplicar aqui as novas tecnologias da informação e da comunicação. Então, as tecnologias da informação e da comunicação altera a forma como nós nos relacionamos com as informações e também como nós produzimos conhecimento. A dinâmica da prática pedagógica torna-se mais interativa e também colaborativa. Então, nós criamos um ambiente de cocriação. A interação entre professores e alunos. Então, essa ideia, aquele paradigma tradicional de que os professores são os detentores de conhecimento e os alunos meros ouvintes, não fazem mais sentido, não fazem mais parte desse novo paradigma educacional. Esse paradigma que entende essa interação entre professor e aluno de uma maneira muito mais dinâmica, de uma maneira muito mais democrática. Bom, vamos voltar para o quadro, por favor. Porque agora nós estamos indo para a nossa quarta situação problema da aula de hoje. Espera aí que nós temos mais um ponto dessa resolução. Para finalizar, então, a resolução da terceira situação problema, o último ponto. As novas tecnologias da informação e da comunicação têm um importante papel na revolução dos paradigmas educacionais tradicionais, mas exigem infraestrutura e formação adequada para sua utilização. Esse ponto também, assim como o anterior, nós já discutimos durante o decorrer da nossa primeira aula aqui. É muito importante que a gente entenda a importância dessas tecnologias para o processo educacional, mas que a gente não perca de vista o quanto essas tecnologias alteram essas relações sociais e o quanto também elas demandam certa estrutura, seja uma estrutura física, seja uma estrutura de formação também. Bom, agora sim nós encerramos essa resolução da terceira situação problema e vamos para a nossa quarta cápsula da aula de hoje. Vamos lá. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as web-aulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? Bom, então de volta para a nossa quarta situação problema da aula de hoje, a nossa última situação problema. Então a gente já passou por algumas discussões falando sobre o conceito de tecnologia, falando sobre o processo de implementação dessas tecnologias no nosso país. Nós falamos também qual o olhar dos alunos em relação a esse processo ou essa interação entre professores e alunos com a utilização dos novos recursos tecnológicos. E agora a gente vai entender um pouco melhor esse desafio do professor, né? A gente estava falando que o nosso tema da aula de hoje, o tema principal, era o desafio do professor dentro desse contexto da utilização de tecnologias. Então a gente vai entender um pouco melhor quais são as características exigidas para esse professor do século XXI. Então a gente estava falando que é muito importante que a gente passe por esse processo de formação, que os estados, os municípios forneçam tanto a infraestrutura quanto a formação adequada para a apropriação dessas tecnologias. Então agora a gente vai entender qual o perfil desse professor do século XXI, qual o perfil desse professor que está inserido dentro das comunidades escolares e que fazem parte, então, desse novo paradigma educacional. Vamos para o quadro.
Bom, então a gente vai partir, essa quarta situação problema, parte de um fragmento da matéria do jornal Estado de São Paulo. A matéria, né, chama A Escola Desafia o Professor Analógico. Né? O professor analógico é aquele que não tem aptidão ou não tem habilidades com os recursos tecnológicos. Então vamos dar uma olhada no trechinho da matéria que vai subsidiar as nossas discussões dessa quarta situação problema. Então vamos lá. O docente que está iniciando a carreira ainda se depara com dificuldade de inserir o uso das tecnologias e recursos midiáticos de maneira interdisciplinar, reproduzindo ainda as aulas tradicionais. Então, um grande problema que é apontado por especialistas nesse sentido é que muitas vezes nós, professores que estávamos habituados a um paradigma educacional, a utilização de alguns tipos de recursos didáticos e paradidáticos, muitas vezes nós temos uma certa dificuldade em se apropriar dessas tecnologias ou dessas plataformas digitais interativas. Então, para nós, é sempre um desafio utilizar essas tecnologias e entender toda essa nova dinâmica criada com os chamados nativos digitais, com os nossos alunos. Então, é sempre um desafio utilizar esses recursos, utilizar essas ferramentas de uma maneira a contemplar ou atender os objetivos pedagógicos. Então, a gente vai entender um pouco melhor as características que são exigidas para esse professor contemporâneo, professor do século XXI. Vamos para o quadro, por favor. Bom, nesse contexto, existe uma formação ideal para os professores? Quais os desafios que esses profissionais encontram hoje em sala de aula? Quais as novas competências para os professores? Então, aí vocês perceberam que existem várias perguntas, né? A primeira delas, falando sobre uma formação ideal. Então, qual a formação ideal? Quais são os desafios enfrentados pelos professores que estão nesse processo de transição entre ferramentas analógicas e ferramentas digitais? E quais as novas competências? Vamos então para as discussões pertinentes ou que nos subsidiem, que nos ajudem a entender esses 3 pontos que foram trazidos aí na situação problema de número 4. Bom, primeiro ponto. Inserir novos recursos digitais no cotidiano escolar demanda conhecimentos técnicos e, sobretudo, a compreensão das novas dinâmicas sociais. Pensando nesses 2 aspectos, nessas 2 características, tanto aqui relativo aos conhecimentos técnicos quanto à compreensão das dinâmicas sociais, a gente retoma a nossa primeira situação problema, com a definição de tecnologia. Tecnologia não é só o recurso, não é só a técnica, mas também toda a compreensão dessas novas dinâmicas sociais com a inserção desse novo recurso. Então, inserir novos recursos digitais demanda um conhecimento amplo do que é tecnologia, o conhecimento técnico e também a compreensão dessa dinâmica. Na contemporaneidade, a produção do conhecimento passa a ser participativa e interconectada. A gente vai discutir muito ainda essas 2 expressões no decorrer das nossas aulas. Por que participativa e interconectada? Como a gente viu, os nossos alunos não assumem mais aquele papel de passividade. Então, o professor fala e o aluno ouve. O aluno interage o tempo inteiro, ele participa o tempo inteiro desse processo de construção do conhecimento. E ele participa disso também fazendo uso dessas tecnologias que, de alguma maneira, conectam universos, conectam alunos ou professores. Vocês mesmos estão habituados a utilizarem o AVA, né, o Ambiente Virtual de Aprendizagem. Aquele é um ambiente virtual que permite a comunicação entre aluno e professor. Então, é muito interessante que a gente perceba que essa construção do conhecimento hoje se dá de uma maneira participativa, professor e aluno, no processo de construção de conhecimento, e também interconectada, utilizando ferramentas que, de alguma maneira, conectem, que, de alguma maneira, congreguem alunos e professores e toda a comunidade escolar para esse processo de ensino e de aprendizagem. Vamos voltar para o quadro, por favor. Bom, e essas 2 características, né, o conhecimento participativo, a produção do conhecimento participativa e interconectada, quando isso se dá, a gente costuma dizer que cria-se um ecossistema educativo. O que significa um ecossistema educativo? É a criação de uma comunidade que tem um objetivo comum, que é a construção do conhecimento. Então, a gente pode entender um ecossistema como uma comunidade que se organiza com o mesmo fim. No nosso caso específico, dentro desse ecossistema educativo, a gente está falando de uma comunidade que tem como grande objetivo a construção do processo de ensinar e aprender.
Então, mais uma vez, é importante que a gente perceba que dentro desse novo paradigma educacional existe uma interação ou existe uma nova dinâmica entre professores e alunos. O professor não é o único detentor de saberes, mas toda a experiência dos alunos também é compartilhada e isso também é subsídio, isso também é matéria-prima para a construção do conhecimento. Por isso que a gente fala da formação desse ecossistema e a gente vai discutir esse conceito de ecossistema educativo ou educomunicativo nas nossas próximas aulas também. Mas é importante perceber a construção dessas comunidades. Por exemplo, os AVAs, os ambientes virtuais de aprendizagem. Vamos voltar para o quadro, por favor. Bom, então aqui a formação docente e as competências. A gente está falando sobre quais as características fundamentais dos professores para essa nova configuração, esse novo paradigma educacional. Então o professor precisa de competências comunicacionais, emocionais e também intelectuais. Comunicacional no sentido de que ele precisa mediar uma relação em que os alunos têm acesso a um grande número de informações, mas que precisam ser filtradas, precisam ser avaliadas pelos professores. Na verdade, os professores precisam mostrar para os alunos quais os caminhos possíveis para essa comunicação, uma comunicação segura e uma comunicação eficiente dentro do processo de ensino e de aprendizagem. Precisa também de uma competência emocional, no sentido de que ele precisa estar preparado não só para ensinar os alunos, mas também para se abrir para novas experiências. Ele também precisa estar preparado para aprender com os alunos. E uma outra competência é intelectual. E aí a gente sabe que esse processo de formação, quando a gente fala da importância desse processo de formação continuada, é nesse sentido. O professor precisa ter a competência comunicacional, ele precisa ter uma competência emocional, mas ele precisa, e é fundamental, que ele tenha esse arcabouço teórico. Que ele conheça do conteúdo que ele vai ministrar, que ele conheça de metodologias, que ele conheça esse processo de construção ou de organização do que é uma aula. E essa competência intelectual é fundamental, ou sempre foi, na verdade, dentro do paradigma tradicional e também dentro do paradigma moderno ou do paradigma atual. Então, é importante que a gente perceba que essas três características, essas três competências são fundamentais para a formação do professor do século XXI. Vamos voltar para o quadro, por favor. Bom, solucionando essa situação problema, nossa última situação problema da aula de hoje. Então, nós precisamos viabilizar o uso de novas tecnologias em sala e isso demanda domínio de ferramentas. Nós já falamos sobre a apropriação técnica das ferramentas, Exige-se também que o docente desenvolva competências diversificadas, capazes de criar um ecossistema educativo. Nós falamos então sobre essas três competências: a competência emocional, a competência intelectual e também a competência comunicacional. Por fim, nós professores precisamos autoavaliar nossas habilidades e limitações, porque isso facilita o constante processo de formação docente. Então é muito importante que a gente conheça tecnicamente as ferramentas, que a gente conheça ou desenvolva competências que atendam a essas novas demandas, que sejam capazes de criar esse novo ecossistema educativo e também que a gente tenha essa abertura, essa disponibilidade para autoavaliar ou para avaliar o nosso próprio trabalho, tentando entender quais são os nossos pontos fortes e quais são também os pontos de atenção da nossa formação e preparação em sala de aula. Dito isso, então, a gente encerra essa nossa quarta situação problema da aula de hoje e nós temos mais uma cápsula, nossa última cápsula da aula. Vamos lá. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais!
Bom, então de volta nós encerramos então a nossa última situação problema de hoje, né? Nossa quarta e última situação. E agora eu trouxe para vocês algumas referências, né? Na sessão Provocando Novas Situações, eu trouxe algumas referências de leitura que eu quero apresentar então para vocês. Vamos para o quadro, por favor. Bom, então para encerrar nossa aula de hoje, eu trouxe aqui uma referência de texto. Na verdade, eu trouxe duas referências de textos para vocês. Caso vocês se interessem por esse assunto, caso vocês queiram aprofundar as discussões sobre essa ideia do ecossistema cognitivo e comunicativo, e também sobre a ideia do ecossistema educativo que nós acabamos de discutir aqui. Então, trouxe esse texto da professora Eliane Salvaterra, chamado Ecossistema Cognitivo e Comunicativo. Ele está disponível nesse banco de textos da Universidade de São Paulo e o acesso está liberado, né? O texto continua disponível para vocês. Então, caso vocês tenham interesse em discutir ou aprofundar as discussões sobre essa ideia de ecossistema que nós vamos retomar nas próximas aulas, fica aí a dica desse texto da professora Eliane. A outra referência que eu trouxe para vocês é do texto chamado A Intensificação do Trabalho Docente, Tecnologias e Produtividade. Esse livro está disponível no nosso AVA, né, na nossa biblioteca digital. Então, caso vocês tenham interesse também em aprofundar essas discussões sobre o trabalho docente ou quais as características do trabalho docente na atualidade, essa também é uma outra referência. Bom, dito isso, a gente encerra a nossa aula de hoje. Nós encerramos a nossa primeira semana de aula sobre educação e tecnologias. Nós vamos retomar muitos dos temas que foram apresentados aqui, porque essa é uma aula introdutória. E aí, aos poucos, caso vocês tenham alguma dúvida, caso vocês tenham alguma contribuição, nós teremos as discussões no nosso fórum. Caso vocês tenham dúvidas também, vocês podem enviar nas nossas próximas aulas aqui no chat junto com os nossos tutores. E aí, aos poucos, a gente também aqui durante as nossas aulas, nós vamos criando esse ecossistema comunicativo, esse ecossistema educativo. Ou seja, essa interação entre o professor e aluno dentro desse processo de ensino e de aprendizagem. Então, nós estamos encerrando a nossa aula de hoje. Tenham todos uma boa noite e até a próxima semana.